Irmãos, Lucas 10, versículo 38. Uma passagem bem conhecida, né, irmãos? Amém? E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Versículo 41, novamente, irmãos, todo mundo junto. E respondendo, Marta, Marta, Estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. e Maria escolheu a boa parte, a qual... Estava lendo essa passagem, irmãos. Acho que o pastor mencionou essa passagem na última pregação, eu lembrei e fui ler essa passagem. E fiquei meditando nela, né? E aí aqui eu entendi por uma figura também, né? Marta e Maria. Então Marta, ela estava, no versículo 41, né? Jesus diz para ela: estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. E muitas vezes, irmãos, somos nós assim também, né? Estamos ansiosos e afadigados com muitas coisas, né? Ou seja, estamos ocupados com muitas coisas, né? E aqui Marta, ela estava trabalhando somente para servir, né? E assim também nós trabalhamos e servimos, né? Não é errado. Só que nesse momento, Jesus traz um ensinamento aqui, né? No versículo 42, né? Onde diz assim: mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Então, a parte que Maria escolheu foi sentar aos pés de Jesus e aprender dele. Ouvir a palavra, aprender do evangelho, né? E essas coisas aqui, irmãos, o mundo não compreende acerca de nós. Quantas vezes, né, eu e minha esposa já ouvimos assim de colegas próximos, né? Não, mas vocês vão na igreja todos esses dias? Tem culto terça, quinta, sábado e domingo, vocês vão todos esses dias? A gente fala, sim, nós vamos todos esses dias. Então, o mundo, figuramente falando, é como se fosse Marta. E nós não podemos também deixar que essa questão, né, esse modo de Marta agir entre nossas vidas, onde nós nos preocupamos somente com as coisas dessa vida, com os afazeres do dia a dia, com o nosso trabalho, e esquecemos do principal, da boa parte. E ainda no finalzinho aqui do 42, Jesus diz: a qual não lhe será tirada. Então, o mundo, ele anda ansioso, preocupado com as coisas dessa vida. Se a gente for na Avenida Paulista, num dia de semana, uma segunda-feira, no horário de pico, você vê a correria que é, as pessoas andam para lá e para cá, uma esbarrando na outra, dá bom dia, ninguém dá bom dia, né? Já vi vídeos de pessoal faz experimento social, né? De para lá na Avenida Paulista lá e tenta conversar com as pessoas, até oferece prêmios para elas e elas estão tão atarefadas, ocupadas, que elas nem percebem, nem ouvem. Estão preocupadas com as coisas deste mundo, com o trabalho, né? Com as metas do serviço, aí preocupada em chegar em casa para ver se dá tempo de fazer a comida. Irmãos, é as preocupações desta vida, né? E todas essas coisas, né? Se a gente for ler por entendimento aqui do finalzinho, né? Maria escolheu a que não será tirada dela. O mundo está escolhendo as coisas que naquele dia, irmãos, vai ser tirado deles. Escolhe as coisas terrenas, pensam nas coisas terrenas, só se preocupam com as coisas terrenas, e o principal, que é a palavra, eles não querem nem ouvir, né? Se a gente for... Em cada tempo, né, o tempo de caminhada que nós temos no Evangelho, se a gente for contar quantas pessoas a gente convidou, a gente pregou a palavra, falou do Evangelho, né, fez o convite para vir até a igreja, quantas pessoas, né, rejeitaram? Porque não estão nem aí, não estão ligando para o principal, para a palavra, para o Evangelho. E é essa palavra que vão salvar eles daquele dia, né? Vamos abrir lá em Mateus 6, irmãos. Então, irmãos, o mundo está somente preocupado com as coisas desta vida.
E se a gente for analisar um pouquinho mais algumas igrejas aí fora, isso está entrando nas igrejas. Porque as igrejas elas estão pregando um evangelho que não é o evangelho que nós cremos, não é o evangelho verdadeiro. Né? Eles estão pregando sobre prosperidade. E não é errado, irmãos, a gente prosperar, a gente buscar algo melhor para nós, para nossas famílias. Mas eles estão pregando isso como o principal. Né? Que vão ter riquezas, vai ter um melhor carro, né? Vai ter uma vida melhor, melhor emprego, vai andar num círculo social melhor. Né? E aí com isso você vai ter que estar com umas roupas melhores. E isso enche os olhos das pessoas. Né? De estar em um status social maior. Né? Recentemente, uma pessoa próxima, não é próxima, né? Conhecida, né? Estava falando de um trabalho que ela está fazendo. Até comentei com a minha esposa, né, sobre isso. E aí eu olhei e falei, vamos ver o que é, né? Dei uma lida e tal. Aí o rapaz entrou em contato comigo na semana. E aí ele é de uma certa igreja, uma certa denominação. E aí a primeira coisa que ele me falou para tentar me convencer, né, foi mandar um vídeo dele dirigindo a Mercedes que ele comprou. Né? Foi a primeira coisa, a propaganda dele. Né, irmãos, isso é tudo para a glória do Senhor. Você vai trabalhar, né, vai fazer isso, aquilo lá. Você pode conquistar todas essas coisas aqui. Aí eu falei, não, beleza, a gente vai se falando aí. Né? Igual aquela frase de mãe, né, na volta a gente compra. A gente vai se falando aí, nem dê mais atenção. Porque, irmão, se a gente for somente olhar para as coisas dessa vida, para as coisas terrenas, a gente vai deixar isso daqui passar, irmão, de lado. A boa parte, a gente vai deixar de lado. O mundo vai tirar a boa parte de nós. E não é isso que nós queremos, que nós desejamos. Creio que temos no nosso coração o desejo de, naquele dia, encontrar com Jesus, de sermos salvos. Né? Então, Mateus 6, irmãos, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, irmãos, essa passagem aqui fala por si só, né? No versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas que Jesus mencionou ali. Né? Então, irmãos, muitas vezes, irmãos, e eu falo para mim mesmo, né? A pregação primeiramente vem para mim. Né? A gente passa por dificuldades, por lutas, por tribulações, e a gente acaba esquecendo que Jesus está cuidando de tudo. Jesus está por trás, né? Nos ajudando, nos guiando, nos dando entendimento. Né? Às vezes eu sou meio ansioso por algumas coisas, assim. Então, eu e minha esposa passamos por algumas dificuldades no passado, né? E eu já ficava ansioso, preocupado. Falei, meu Deus do céu, e agora? O que a gente vai fazer? Né? Preocupado, e em casa, assim, às vezes não conseguia dormir. Né? E sempre vinha essa palavra, e minha esposa também me lembrava dessa palavra. Né? O versículo 33, novamente, irmãos. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, e foi exatamente dessa forma. A gente mesmo com dificuldades, a gente continuou permanecendo, perseverando, indo aos cultos, orando, jejuando, e Jesus não deixou faltar nada para nós, graças a Deus. Né? E sempre teve alguém ali que nos ajudou. Né? Tinha muitos irmãos que a gente
Exatamente. Exatamente. Sim, exatamente, né? Então, como lemos lá em Mateus, ou, perdão, em Lucas 10, né? Marta, ela estava preocupada somente com as coisas desta vida. E hoje, assim, é um mundo, irmãos. Eu não lembro se foi um pastor do mundo, ou foi algum vídeo reagindo a algum pastor, mas ele falava assim, né? Que se nos dias de hoje viessem as tribulações que veio para os irmãos da igreja primitiva, metade dessas igrejas aí fora não suportaria. Todas elas, né, se fosse imposta ali para igual acontece em algumas partes do mundo, né, para elas negarem Jesus, para se manterem vivas, elas negariam Jesus. Porque elas não estão revestidas com a palavra. Estão preocupadas com as coisas deste mundo, buscando somente as coisas deste mundo, e esquecem do principal, a boa parte. Né? E nós, irmãos, não podemos ser dessa forma. Devemos a todo instante. Né? Eu não sei quais são as lutas de cada irmão, não sei quais as tribulações que cada um dos irmãos passa, dos irmãos que estão assistindo pela live, mas eu tenho certeza que cada um dos irmãos tem as suas dificuldades e as suas lutas. Isso é certeza, irmãos. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Então, cada um de nós tem, irmãos. Pode ser que a luta que o irmão tenha, eu seja mais forte, pode ser que a minha luta, o irmão, seja mais forte, e assim a gente vai se ajudando. Né? Mas se no momento da luta, da dificuldade, a gente está ansioso e preocupado só com as coisas dessa vida, a gente vai esquecer do principal. Né? E, irmãos, e quando a gente fala as coisas dessa vida, às vezes é pequenos detalhes, irmãos, que a gente é roubado e a gente não percebe. Né? Numa outra pregação, uma vez eu falei, né, sobre Judas que vendeu Jesus por algumas moedas de prata. E o que nós estamos, né, trocando Jesus? É por mais tempo de tela? É por mais tempo do prazer da nossa carne? Para tudo tem um momento, né, irmãos? A gente sai, passeia, né, vai ao parque, vai ao cinema, assiste um filme. Tá tudo bem, irmãos. É bom fazer isso mesmo. Né? Mas no momento que é da palavra, o momento que a gente tem que dedicar a palavra, a gente tem que, né, perseverar. A gente tem que focar nisso daqui. Porque senão essas pequenas coisas vão nos roubando, vão nos tirando. Né? Igual eu comentei no início da pregação. As pessoas não entendem que pra gente é importante a gente vir aos cultos terça, quinta, sábado, domingo, que tem todos esses dias de culto. As pessoas não entendem. Né? Nos Estados Unidos, o padrão deles lá, né, o costume deles lá é ter culto só aos domingos de manhã. E os outros dias da semana? Né? E se a gente for colocar, irmãos, né, assim, na ponta do lápis, assim, é terça, quinta, sábado e domingo, se a gente for colocar a quantidade de horas no mês, a gente tem mais horas fazendo as coisas dessa vida do que horas na presença do Senhor, né, em um culto, orando, pregando, ouvindo a palavra, louvando. Né? Então, por isso que devemos nos dedicar para que nos momentos que nós não estamos na igreja, estamos no nosso trabalho, a gente está orando em espírito, a gente está ouvindo um louvor. Né? Sobrou um tempinho aqui no horário de almoço, vou ler um texto aqui. Né? O pastor, alguns cultos atrás, ele comentou sobre ler o Novo Testamento inteiro até o final do ano. Né? É uma oportunidade, irmãos. O pastor não lançou o propósito para a igreja, mas creio que cada um lançou para si mesmo ali um propósito de ler mais livros, ler mais versículos. É uma oportunidade que temos, irmãos, de, no momento que nós estamos preocupados com alguma coisa, falar, não vou pensar nisso agora. Eu vou ler a palavra e creio que Jesus vai falar comigo através da palavra. É assim que tem que ser, irmãos. É dessa forma que devemos agir. Versículo 33, novamente, irmãos. Vamos ler todo mundo junto? Mas... todas essas coisas vos serão acrescentadas, irmãos. Então, aqui no versículo... versículo 27. E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Então, irmãos, nós, por nós mesmos, não podemos nada disso daqui. Não podemos coisa alguma, irmãos, se não for a graça do Senhor, se não for o Espírito Santo, se não for Deus agindo em nossas vidas. Porque por nós mesmos, irmãos, no momento da luta, da tribulação, a carne ela vai querer
fazer o máximo possível para te deixar para baixo. Não vai sentir vontade de ir para a igreja, você não vai sentir vontade de orar, você não vai sentir vontade de louvar, de ouvir louvores. A carne é dessa maneira, irmãos. Então, buscamos primeiro as coisas que são de cima, pensamos nas coisas que são do alto. Vamos meditar na palavra, vamos meditar nos louvores, vamos abrir lá em 1 Coríntios, irmãos. E com a gente lá, né, comigo e com a minha esposa, a gente tem, às vezes, familiares, né, alguns colegas próximos, assim, que querem nos chamar para fazer alguma coisa, eles já nem chamam nos dias que sabem, que eles já sabem os dias que tem culto já. Aí, às vezes, tem confraternização na casa de alguma tia minha, né, alguma coisa assim. Aí a gente vê por fotos depois, né? Aí, às vezes eu brinco com a minha prima, nem chamou, né? Aí ela fala, eu sei que vocês estavam na igreja, então eles já sabem. E a gente fala só para brincar, porque também a gente não vai trocar a igreja para poder ir, né, irmãos? Respeitaram o momento da irmã, né? Então, irmãos, é a nossa dedicação, né? As pessoas têm que reconhecer a nossa dedicação, né? Sabendo que nós temos uma fé e que devemos perseverar nela. Falei 1 Coríntios 2. Versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, irmãos, assim são as pessoas do mundo. Elas não conseguem compreender o que nós fazemos para estar aqui. Às vezes a gente comenta, né, os irmãos que vêm de longe, né, e fala, mas tem tanta igreja perto lá. Mas o irmão quer servir aqui. Pregamos a verdade, cremos na verdade, e aqui. E assim também, irmãos, as pessoas não entendem. Falam assim, a igreja é tudo igual, por que você não vai aqui? Né? Tem uma do lado. Elas não compreendem. Mas por que você não vai vir hoje aqui em casa e me visitar? Hoje tem culto. Não, mas não dá para faltar hoje? Não, não dá. Hoje tem um compromisso com a igreja. Pode falar, pastor. Foi difícil, irmão? O que aconteceu, irmão? Travou o portão e esses caras trancados pro lado de fora. Subi lá pelo fundo, quando cheguei lá no fundo, a porta estava fechada também. Aí eu disse, meu Deus, nós vai. Aí a mulher disse logo, é 6 horas, o pastor já está esperando. Aí eu disse, misericórdia, e agora? Aí, quando eu cheguei lá no fundo, a porta fechada, tinha uma escada pequena e a janela estava aberta. Eu passei pela janela. Pulou a janela. Pulei a janela e ia sair lá na frente de novo. Que luta, né, irmão? Que luta. E aí, se o irmão conta essa história para alguém do mundo, eles não vão acreditar que o irmão fez tudo isso só para vir para a igreja, para vir para o culto. E se fosse alguém do mundo, ia desistir na hora. Falar, não. Se fosse alguma pessoa que você convidou para vir visitar, falar assim, não, hoje não vai dar, o que aconteceu aqui? Tanta coisa que não é para eu ir, é um sinal para eu não ir. As pessoas têm isso também, né? Mas não, o irmão perseverou, deu a volta lá em tudo, pulou a janela e está aqui com a gente, né? Então, irmãos, o mundo ele nunca vai compreender as coisas que a gente faz para a obra, para o evangelho. De a gente estar numa igreja, de a gente vir orar, de a gente vir louvar, né? De a gente deixar os nossos costumes do mundo. Eu lembro que quando eu comecei a vir para a igreja, e a gente tinha contato com alguns amigos que eram do mundo, né? Porque quando eu me firmei mesmo,
todo mundo sumiu. Ninguém mais apareceu lá em casa, graças a Deus. Né? Mas as pessoas ainda falavam assim, vamos para tal lugar, né? Costumava ir com a gente. Eu falei, não vou mais, né? Tô indo para a igreja, né? Não gosto mais dessas coisas, né? E as pessoas não entendem. E até hoje tem pessoas que não entendem, irmãos, a escolha que eu fiz para minha vida. E assim é com cada um dos irmãos. Familiares às vezes não compreendem, não entendem. E é algo que a gente tem que se dedicar, irmãos. Né? No dia do meu batismo, irmãos. No dia do meu batismo, teve familiar que não entendeu, irmãos. Foi perguntar para o pastor, né, o que eu fiz de errado para ele querer se batizar. Então, como lemos aqui, o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo, irmãos. E né, hoje eu olho para trás, né, e não olho com um olhar de saudade, mas olho com um olhar de reconhecer de onde Jesus me tirou e onde me colocou, né? E até eu olhando assim, eu falo assim, só o Espírito Santo mesmo, né? Só o Espírito Santo. E isso, irmãos, é na vida de cada um dos irmãos. Eu não cresci num berço evangélico igual as pessoas falam no mundo, né? Pelo contrário, eu cresci no mundo, vivi no mundo e amava o mundo. Né? Mas a partir do momento que eu fiz a escolha de vir para a igreja, de me batizar, de perseverar, as coisas do mundo, irmãos, ficou para trás. As preocupações que o mundo traz, irmãos, tem que ficar para trás. Hoje eu falei isso em algumas outras pregações, acho que na última pregação aqui em Cajamar eu falei sobre isso também. Eu queria toda a glória do mundo, irmãos. Queria ser famoso no mundo. Falava assim, eu queria ir para os lugares assim, as pessoas me reconhecer. Falar, olha o Tom, o fotógrafo ali. Esse era o desejo do meu coração, irmãos. Eu queria... Oi? Queria dar autógrafo, irmão. Queria dar autógrafo. Esse era o desejo do meu coração, irmãos. Era a minha preocupação. Me preocupava com as coisas dessa vida. Né? E hoje, irmãos, não deve ser mais assim. As preocupações vão vir? Vão vir. A gente está no mundo, depende do mundo para viver, né? Para trabalhar, para nos alimentar. Né? As preocupações vão vir, irmãos. Mas eu tenho que olhar primeiro para o Evangelho. Não posso deixar que as preocupações, que as dificuldades, e são muitas, as tribulações são inúmeras, termina uma, começa a outra. É assim a vida do cristão. Ela não pode nos abater, irmãos. A gente tem que, óbvio, né? A gente tem que olhar para elas e falar assim, agora eu vou orar, porque Jesus vai me dar um entendimento de como eu devo agir nessa situação. De como eu devo me portar. De como eu devo sair disso. Tem que ser dessa forma. Vamos lá para João, capítulo 15. João 15, versículo 18. Amém? Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Aqui Jesus falando. Então, o mundo, irmãos, e vamos colocar assim, as pessoas do mundo, elas vão tentar nos aborrecer. Elas vão tentar tirar nossa paz. Mas antes aborreceu Jesus. Quando nós fazemos um convite para uma pessoa e ela rejeitou Jesus. Quando pregamos o evangelho para uma pessoa e ela dá de ombros, não lhe interessa, ela está rejeitando o evangelho de Jesus. Está virando as costas para Jesus. Então, lemos anteriormente lá, o mundo não compreende o homem natural. E o mundo tenta aborrecer o homem espiritual. De todas as formas, irmãos. No trabalho, eu lembro hoje eu trabalho por conta, né? Mas quando eu trabalhava em empresa, irmãos, era tanta coisa que as pessoas do mundo tentavam aborrecer. Né? Eu almoçava com um grupo de colegas de trabalho assim, e um deles era ateu. E, irmãos, era a todo momento, assim, ó, sempre que eu tinha oportunidade, eu falava da palavra. Eu comentava alguma coisa, falava do culto, tocava algum louvor, né, falava de algum louvor. E a todo momento ele fazia piada. Fazia piada. E às vezes eu respirava, falava assim, Senhor Jesus, perdoa, porque eu sei que um dia eu também estava no lugar dele.
fazia piada da mesma forma. Mas orava para que em algum momento Jesus ali abrisse o coração dele, né? Mas, irmãos, o mundo não quer. A verdade mesmo é que o mundo não quer essas coisas. E como eu mencionei, todo esse desejo do mundo, toda essa preocupação do mundo, está ganhando algumas igrejas, irmãos. A gente vê isso diversas vezes, irmãos. Diversas vezes. Se a gente abrir uma rede social ali e ver os vídeos de pregações de outras igrejas, irmãos, você fala assim, não é possível. Às vezes eu vou lá, comento alguma coisa, às vezes apagam o meu comentário, às vezes me xingam, que não entendem. Eles falam assim, você não quer prosperar, você vai viver na miséria, então. Você não quer dar o melhor para sua família. Irmão, o melhor que eu posso oferecer para minha família é a pregação do Evangelho. Todas as outras coisas, Jesus, se for necessário, Jesus vai acrescentar. Igual o cooperador... Nossa, fugiu. Lutinho. Aqui é Lutinho, é Lodinho, aí esqueci. O cooperador Lutinho estava orando aqui, né? O cooperador Lutinho estava orando aqui, né? E ele falou assim na oração dele, assim, né, sobre não sabemos pedir, né? Que muitas vezes pedimos e Jesus não dá porque não sabemos como lidar, né, com aquelas coisas ali do que estamos pedindo. Então, se for algo, irmãos, que a gente ora, pede para Jesus e aquele algo ali vai nos afastar dele, vai nos impedir de crescer espiritualmente, irmãos, não vai, Jesus não vai nos dar. Jesus não vai nos dar. A gente estava, antes de vir para cá, a gente passou no shopping lá e tinha uma Porsche lá, exposição, verde, bonitona, esportiva. A aluna já cresceu o olho, já. Olha, pai, que bonita, eu quero. Filha, tem que trabalhar muito. Né? E às vezes, se a gente, querendo ou não, irmãos, a pessoa que tem um carro desse daí, a vaidade cresce, irmão. Você vai ter um carro desse daí, você vai andar na Castela ali, você vai querer andar a 100 por hora ali, né, seguindo o limite de velocidade? Não vai, irmão. Você vai querer jogar para a pista da esquerda, acelerar até o limite dela, para ela fazer aquele barulhão, dando farol para todo mundo sair. Numa dessas, você ganhou o mundo, perdeu a sua vida lá, bateu o carro, já era. Né? Então, às vezes, as coisas que as pessoas do mundo querem oferecer para a gente, irmãos, não cabe na nossa fé. Não cabe na vida que nós vivemos hoje. Né? Vamos para 2 Coríntios, irmãos. Versículo 16. 2 Coríntios 4, 16. Amém? Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Então, as coisas deste mundo, irmãos, são passageiras, são terrenas. Naquele dia, irmãos, vai tudo se derreter, isso daí, ó, vai se acabar. O fogo vai consumir tudo isso daí, irmãos. Mas a palavra, o evangelho, tudo que nós cremos, ela se permanece. Como lemos lá em Lucas 10, né, Marta preocupada com os afazeres, preocupada, né, em servir, ela está preocupada com as coisas que se veem. Ela estava preocupada só em agradar ali. E não estava errado, irmãos. Ela não queria servir a Jesus. Mas Maria, ela escolheu aquilo que não se vê. Ela escolheu a parte espiritual. E como Jesus fala no finalzinho do versículo lá, a parte que ela escolheu não lhe será tirada. O evangelho que nós escolhemos, irmãos, essa vida que nós escolhemos viver, não será tirada. E aqui no versículo 17 diz assim, ó, no início, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Então, irmãos, é uma leve e momentânea, perto da eternidade que nós vamos viver com Cristo. Às vezes a gente está passando por alguma dificuldade e parece que é uma eternidade, né? A gente está assim, meu Deus do céu,
parece que isso não acaba nunca, e agora, o que eu vou fazer? Né? Mas às vezes, conversando com a minha esposa, a gente olha assim, a gente fala, né, se a gente, quando o nosso carro quebrou, né, aí a gente tinha parcelado algumas coisas num cartão, né, e aí a gente, né, tava pagando e a gente olhou assim, ó, meu, nem parece que o carro quebrou, né, parece que foi ontem e aqui a gente terminou de pagar. Foi uma tribulação grande que a gente não esperava, né, 2 carros seguidos que a gente teve o mesmo problema e a gente, olhando lá depois, pagou, irmãos. Às vezes a tribulação, ela vem, irmãos, se a gente olha para o Evangelho, né, dobramos o nosso joelho, oramos e agradecemos pelo que temos no momento, às vezes a gente nem percebe a tribulação passando. Porque os nossos olhos não estão direcionados somente para a tribulação, preocupado com essas coisas, está olhando para Jesus. Né? E Jesus vai nos dar o escape, vai nos ajudar. A gente leu, né, lá em Mateus, né, todas as coisas que necessitamos nos será acrescentada para nos mantermos firmes ali. Né? Então, versículo 18 novamente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, o Evangelho, a palavra, né, a nossa vida, a nossa fé é eterna, irmãos. Viveremos para sempre com Jesus naquele dia. Agora, as coisas que muitas vezes é pregado nas igrejas, né, que a prosperidade, você vai ser rico, você vai ter o melhor carro. Irmão, se elas continuarem olhando somente para isso, elas vão perder tanto esses bens materiais quanto as coisas que não se veem. Naquele dia elas, né, infelizmente, arderão no lago de fogo. Colossenses, irmãos. Vamos finalizar aqui em Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3, irmãos, versículo 1. Amém? Colossenses 3, 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, irmãos, nós já ressuscitamos com Cristo. Morremos para este mundo, morremos para nossas vontades, para os nossos desejos, né? E é que diz, agora depois que nós ressuscitamos com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, irmãos, esse mundo, né, e o diabo usando as coisas e as pessoas deste mundo, ele vai tentar de todas as formas nos distrair, nos tirar do nosso foco principal, que é o Evangelho. Né? No mundo, né, existem várias Martas. Né? Em um mundo de várias Martas, nós não podemos esquecer de ser igual a Maria. Não podemos esquecer de dar maior importância para aquilo que não será tirado, que é a palavra, que é o Evangelho. Né? Continuando olhando para Jesus, continuando buscando as coisas que são de cima, pensando nas coisas que são de cima, irmãos. Amém? Glória a Jesus, irmãos. Vamos orar e agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tem pedido de oração, irmão?